o que é o lugar onde a gente faz os cateterismos e os procedimentos de intervenções percutâneas, né? O que a gente chama de intervenções percutâneas? Aquelas intervenções vasculares que a gente faz sem precisar fazer grandes cortes, né? Então, por exemplo, você tem um tipo de tratamento para doenças isquêmicas, que quando você tem algumas obstruções coronarianas, você tem um tratamento clássico desde 1960, que é sedar o paciente, uma sedação geral, né, uma anestesia geral, intuba o paciente durante o procedimento, faz um corte no peito dele, faz outro corte nas pernas para tirar algumas veias de lá e constrói pontes com essas veias que são dissecadas nos membros inferiores, as veias safenas. Você faz pontes entre a aorta e a coronária para depois do ponto de obstrução. Então, você tem um tipo de tratamento que envolve uma maior agressividade, no sentido de necessidade de sedação geral, né, de anestesia geral, de intubação orotraqueal, ventilação mecânica por pelo menos umas 12 horas, cortes no peito, nas pernas. Então, esse era o tratamento que a gente tinha, né? E aí alguém resolveu inventar de fazer um tratamento por dentro do vaso, tentando colocar dispositivos lá que pudessem permitir uma abertura da artéria que estivesse obstruída, né? Então, para isso, foi criado um lugar especial dentro dos hospitais, que é essa unidade. Mas não é só isso, né, que é feito. Então, nós vamos ver alguns procedimentos aqui, tanto o que a cardiologia faz, quanto outras especialidades fazem dentro dessa unidade. Então, para começar com o mais comum, que é o chamado cateterismo cardíaco, que é o exame que a gente mais faz, né? Então, o maior volume dentro de uma unidade de hemodinâmica é dado pela realização dos cateterismos cardíacos. Então, o cateterismo é um exame diagnóstico, né? Então, como o próprio nome já diz, é um exame onde você vai colocar um catéter dentro do coração. Então, isso que significa cateterismo cardíaco. E ele é realizado dentro de um ambiente hospitalar, então geralmente é dentro de hospitais, né? E dentro do hospital tem um lugar específico para fazer isso, que é uma unidade chamada Unidade de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista. Geralmente esse é o nome que é dado para essa unidade específica do hospital. Então lá no hospital você tem a UTI, você tem o centro de radiologia, você tem o berçário, e você tem uma outra unidade fechada, que é chamada unidade de hemodinâmica. O exame envolve radiação ionizante, então você emite raio-x para poder fazer o exame, raio-x contínuo, e envolve também o uso de contraste, que você injeta dentro das artérias ou das veias, para você filmar depois o caminho que o contraste faz passando por essas artérias e veias. Vai envolver não grandes cortes, mas de certa forma é um exame invasivo, porque implica em você fazer uma punção ou uma dissecção de artérias e veias. Claro que depois de fazer uma boa asepsia, antisepsia, uma anestesia local, aí você vai entrar com catéteres para dentro das artérias e veias. E para fazer isso você tem que ou puncionar ou dissecar. E aí você vai subir com os catéteres pela artéria ou pelas veias e vai progredir o catéter até chegar lá no coração. Logicamente, se você disseca uma veia e entra com catéter, você vai parar lá no átrio direito, depois ventrículo direito e artéria pulmonar. Se você disseca uma artéria ou punciona uma artéria, você vai subir pelos ramos da aorta até cair lá na aorta retrogradamente e você vai poder cateterizar os ossos das artérias coronárias, que estão na raiz da aorta, ou entrar dentro do coração do lado esquerdo. Então, funcionando uma veia, você faz o estudo do coração do lado direito, funcionando uma artéria, você faz o estudo do coração do lado esquerdo e das coronárias. Geralmente, o cateterismo ele é feito para ver se tem alguma artéria obstruída. Então, se você tem alguma placa de ateroma que cresceu na parede do vaso
e levou a uma obstrução, a uma estenose daquela artéria. Então, o cateterismo, quando você faz uma parte do exame de cateterismo, é fazer a coronariografia, ou seja, injetar contraste dentro das coronárias. E aí você vai injetar o contraste, vai filmar e vai avaliar o luminograma. Você vai avaliar o aspecto interno da coronária e se ela está sofrendo compressão extrínseca por alguma placa de ateroma ou não. Mas você pode não só ver a gravidade das obstruções nas artérias do coração. O exame serve também para você avaliar o funcionamento das válvulas cardíacas. Você pode cruzar a válvula aórtica e injetar dentro do ventrículo esquerdo contraste, e você vai estudar como que está a motilidade do músculo cardíaco, se ele está contraindo bem ou não. Ele pode ver a presença, por exemplo, de shunts entre a artéria e a veia, por exemplo, entre a aorta e a pulmonar. Você injeta contraste na aorta numa criança para ver se o sangue passa lá para a artéria pulmonar, para você fazer o diagnóstico de um PCA. Você injeta contraste no ventrículo esquerdo e vê se ele passa para o ventrículo direito, para ver se tem o diagnóstico de uma CIV. Então, o exame também pode avaliar a presença de comunicações entre artérias e veias ou dentro do coração. É considerado um exame invasivo, porque exige o implante de catéteres dentro dos vasos sanguíneos, geralmente realizado com anestesia local, e se o paciente vem de casa, ele não precisa ficar internado. Ele vem, faz o exame, fica em observação por algumas horas depois que o exame é feito, dentro da unidade mesmo, e pode ir embora para casa, sem precisar ficar internado, dormir no hospital. A não ser que você encontre um resultado muito alterado e você queira propor alguma outra intervenção. Aí você propõe para o paciente, olha, seu exame deu muito alterado, nós vamos ter que fazer uma angioplastia, seria melhor o senhor já ficar internado para a gente acelerar esse processo. Mas 99% das vezes o paciente vem de casa, ele volta para casa algumas horas depois. E ele pode também ser feito com pacientes internados, inclusive com aqueles que acabaram de chegar no hospital. Então, se o paciente está tendo um infarto agudo do miocárdio, por exemplo, ele obrigatoriamente tem que ir para a unidade de hemodinâmica e tem que ir o mais rápido possível. Esse é o cenário que exige urgência, pressa de intervenção, para você tentar diagnosticar qual vaso que está com problema e tentar desobstruir aquele vaso de alguma maneira. Então, é um catéter de material mais flexível, parece uma borracha mais grossa, que você tem que entrar com ele para dentro das artérias ou das veias, e aqui do lado de fora, o catéter vai lá para dentro, né, a ponta dele fica lá na aorta ou lá nas coronárias, e o rabo dele fica aqui do lado de fora. E você conecta uma seringa e injeta o contraste, que vai sair lá na ponta do catéter e você vai filmar. Então você vai poder ter uma análise das artérias coronárias e das outras estruturas do coração através da filmagem contínua por esse aparelho aqui. Então aqui você vai emitir raio-x, radiação, o raio-x vai cruzar o paciente e esse detector aqui vai captar os raios-x e transformar essa raio-x, essa radiação que ele está recebendo, numa imagem e vai jogar essa imagem para a tela. E aí você vai acompanhar, então, a filmagem que você obtém através da passagem desses raios-x aqui pelo paciente. Como você vai injetar contraste, você vai contrastar o interior dos vasos sanguíneos lá dentro e você vai filmar, então, a contrastação. Então, esse aqui é um aparelho de cateterismo, dentro um aparelho de hemodinâmica. O raio-x ele é emitido por esse tubo de raio-x que está aqui, e esse é um detector, chama flat panel, ou detector flat, né, detector reto, que vai receber os raios-x e transformá-los numa imagem digital que vai aparecer aqui para a gente. E aqui a gente controla, se a gente quiser só fazer escopia ou se quiser filmar, dependendo de se a gente quer só avaliar com menos carga de raio-x ali onde está a posição do catéter, a gente pisa num pedal. Se a gente quer uma imagem de melhor qualidade, com maior emissão de raios,
a gente pisa em outro pedal para naquele ponto ali a gente fazer o registro, a filmagem. Tem que ser feito num ambiente estéreo, né? Então tem todo um preparo, né, da pele do paciente, anestesia local, os médicos e enfermeiros têm que estar paramentados, né? Vestem luvas, porque é um procedimento que envolve sangue, então tem que ser estéreo. A gente pega aqui a seringa, né, e abastece com contraste e vai injetar o contraste aqui lá para dentro do paciente. Então isso não pode estar contaminado, essa seringa aqui, né? Senão você acaba jogando bactéria lá para dentro da corrente sanguínea. Além do aparelho de hemodinâmica em si, tem outros aparelhos que você pode usar. Tem uma bomba injetora de contraste, porque na maioria das vezes a gente fica injetando na mão. Só que é difícil você injetar mais do que 10 ml em 2, 3 segundos, quando você está injetando na mão. E você tem algumas seringas que você pode programar para injetar grandes volumes de uma vez. Então, se você quiser fazer uma boa contrastação da aorta, se você tentar injetar na mão, provavelmente você não vai conseguir contrastar tanta coisa. Quando você usa uma bomba injetora, você consegue, por exemplo, injetar 30 ml em 2 segundos ou 3 segundos. Então, você joga muito contraste de uma vez para misturar com sangue, você consegue uma contrastação melhor de grandes vasos e grandes cavidades, como o ventrículo esquerdo, por exemplo. Então, o exame é feito através de uma anestesia local, ou na virilha ou no punho, depois de preparar adequadamente o paciente. E é um exame que começou, isso é uma curiosidade, né? O primeiro médico que fez isso foi o Dr. Forssmann, lá na Alemanha, que ele estava esperando o comitê de ética para liberar o procedimento. Se a gente acha demorado agora, na época os comitês de éticas demoravam 2, 3, 4 anos para liberar uma pesquisa. E aí ele cansou de esperar, ele pegou e fez um cateterismo em si mesmo. Né? Ele pegou, dissecou a veia dele, pegou um catéter, introduziu lá, chegou lá no coração direito dele e injetou contraste. Então imagina o rapaz fazendo isso em 1929, né? Mas foi o primeiro cateterismo que tem-se notícia, né? De artérias e veias, foi feito por esse alemão, lá em 1929. E aí foi evoluindo, né, para você ver, depois de 30 anos praticamente, é que o Sones conseguiu cateterizar uma coronária. E foi acidental, né, porque eles só cateterizavam grandes vasos, e o coração direito e o ventrículo esquerdo. E aí ele acidentalmente foi fazer lá, injetar o contraste no ventrículo, e o catéter escapou, foi lá na aorta e entrou dentro da coronária direita. E aí ele filmou a coronária direita acidentalmente, 30 anos depois daquele doido que pôs o catéter nele mesmo. E você vê, agora nós temos aí 60 anos, né, desde 1958, e muitos, então, na história milenar da medicina, demorou milhares e milhares de anos para alguém resolver colocar um catéter dentro do vaso e chegar no coração. Demorou mais 30 anos para, depois que colocou um catéter dentro do vaso, alguém cateterizar a coronária. E agora, 60 anos depois, a gente já faz muita coisa, não só de diagnóstico, mas de tratamento também. Vocês vão ver, o primeiro tratamento foi feito em 1964. Alguém desenvolveu um balão para tratar uma artéria na perna. E depois, né, eles desenvolveram possibilidades de fazer angioplastia nas coronárias também. Mas a história das angioplastias, das dilatações, começou em 1960, na década de 60, com angioplastias de artérias periféricas. Ninguém imaginava entrar dentro de uma coronária que tem ali 0,2 centímetros, 0,3, e enfiar um tubo lá dentro, ou um balão lá dentro, e tentar desentupir. Como as artérias periféricas são mais calibrosas, então eles tiveram mais coragem de fazer isso primeiro nas coronárias, e só quase 15 anos depois que foram fazer isso no coração. Esse senhor aí é um nordestino que foi trabalhar lá em São Paulo, Dante Pazzanese.
e ele foi um pioneiro, um dos pioneiros no mundo na área de intervenção. Ele foi o primeiro a realizar um cateterismo na América do Sul, em 1966. Em 1977, esse indivíduo aqui, na Suíça, levou para um congresso mundial de cardiologia a experiência de alguns pacientes que ele fez angioplastia, em 1977. Então, ele resolveu enfiar um balão lá dentro das coronárias e sair insuflando um balão lá para desentupir algumas coronárias. Isso foi feito em 1977. Então, vocês veem, só para ter um pouco da história aí, do que foi feito aí nos últimos 50 anos, em termos de desenvolvimento, né? Como que as coisas foram surgindo. No Brasil, o primeiro também a realizar uma angioplastia foi esse mesmo indivíduo, Dr. José Eduardo de Souza, que ele implantou um stent na circulação coronária. Andreas Grundsinn implantou lá na Suíça em 1977. 10 anos depois, o José Eduardo de Souza implantou aqui no Brasil, né? E aí a experiência vai crescendo, vai ensinando outras pessoas a fazer. Hoje, nós temos mais de 1.000 cardiologistas intervencionistas treinados no Brasil fazendo procedimentos. Um dos problemas que surgiu quando você colocar, primeiro então, a técnica de intervenção percutânea, de angioplastia, era simplesmente você entrar com um balão, pegar a artéria lá que estava obstruída e dilatar o balão para tentar desobstruir ela. Ou seja, você vai empurrar a placa de ateroma contra a parede do vaso. Vai espremer a placa de ateroma ali contra a própria parede do vaso. Então, angioplastia por balão foi a primeira coisa que foi feita, né? Isso foi antes isso foi Grundsinn que fez lá em 1977. Mas, o que acontecia quando você fazia só o balão? Muitos pacientes voltavam a ter obstrução alguns meses depois. Então, a taxa de reestenose era em torno de 50%. Metade dos pacientes voltava a ter obstrução. Por quê? Porque a placa, você não tira a placa, você só espreme ela um pouco, né? Logo depois, alguns dias depois, você já tem um recolhimento elástico daquele vaso. Aquela placa que foi espremida, ela volta a adquirir o formato normal dela. Além disso, uma outra complicação, então isso levava à reestenose, né? Além disso, você também podia machucar o endotélio e ele rasgar, e aí pequenas fissuras que ficavam ali, de rasgo que você fazia na artéria, aquilo ali podia extravasar material de dentro da placa, e a coagulação do sangue para tentar estancar aquela hemorragia ou aquela dissecção do vaso, levava a tromboses, oclusões agudas dos vasos. Então, as angioplastias por balão costumavam evoluir com complicações. Uma delas, a reestenose, e outra, a trombose do vaso, a oclusão aguda do vaso, geralmente porque você machucou o endotélio, você teve uma dissecção da coronária. Então, a primeira coisa que eles fizeram foi inventar uma prótese de metal para colocar lá dentro do vaso. Qual que era a ideia da prótese de metal? É você dar uma sustentação. Você vai espremer a placa de gordura contra a parede do vaso e vai colocar um tubo metálico lá dentro para tentar evitar esse recolhimento elástico e diminuir a chance de reestenose. Então, os stents foram criados para dois objetivos. Primeiro, manter um suporte para o vaso permanecer aberto e não ter o recolhimento elástico. Segundo, se você tinha um rasgo, e esse rasgo na coronária fazia um hematoma ali na parede do vaso, esse hematoma poderia progredir, ocluir o vaso, colocando um stent, você selava aquele hematoma, você impedia o hematoma de progredir. Então, você diminuía a chance de oclusão aguda do vaso. Então, os stents vieram para tentar diminuir a chance de reestenose e para diminuir a chance de oclusão aguda do vaso que dissecou durante a abordagem com o balão. E isso foi, então,
o balão, né, a possibilidade de fazer angioplastia na coronária foi a primeira revolução que a gente teve dentro do cenário de hemodinâmica e cardiologia intervencionista. Você colocar um stent lá dentro para evitar o vaso de fechar, tanto agudo quanto a uma reestenose, foi uma segunda revolução. E a terceira revolução foi que tinha um problema com os stents. Essa plataforma de metal que você coloca ali dentro do vaso, ela, da mesma forma que o balão agride o endotélio, a presença do stent ali também agride. E é um corpo estranho que tem ali dentro do vaso. Esse corpo estranho também tem seus problemas. Tanto a curto prazo, se por um lado você sela a dissecção e não deixa o vaso fechar com stent, é um corpo estranho que tem ali dentro. E todo corpo estranho que tem dentro do nosso organismo, se ele estiver em contato com sangue, se ele estiver dentro de um vaso, isso tende a coagular. O organismo tende a não reconhecer aquele corpo estranho e coagular. Então, os stents têm alguns problemas associados. O problema agudo é a trombose do stent. Então, se você coloca um stent, alguns pacientes vão rejeitar aquele corpo estranho ali e vão fazer uma coagulação ali dentro, vão formar um coágulo. E o paciente vai trombosar a coronária. É por isso que, em geral, esses pacientes precisam usar uma dupla antiagregação plaquetária. Precisam tomar 2 antiagregantes, aspirina e um outro inibidor do P2Y12, que é um receptor da plaqueta. Então, a gente tem que dar um outro adjuvante à aspirina. Geralmente, a gente dá um remédio chamado clopidogrel. Então, todo paciente que faz angioplastia e coloca stent tem que tomar uma dupla antiagregação plaquetária para evitar a trombose do stent. E a reestenose? Com o stent, a reestenose, que com balão era mais que 50%, passou a ser ali 30%, de maneira geral. Por quê? Tirou aquele mecanismo de recolhimento elástico. Só que a presença da prótese ali dentro do vaso estimulava uma hiperproliferação da íntima do vaso. E as reestenoses continuavam acontecendo em mais ou menos 30% dos pacientes. Então, colocava o metal lá e o endotélio ia crescendo para tentar embarcar aquele material, aquele stent metálico. De modo que, se você olhasse logo por dentro do vaso, logo depois do implante, você ia conseguir enxergar o metal lá dentro. Mas se você olha alguns meses depois, o endotélio do vaso já abraçou aquele metal. E aí você não tem mais haste exposta. Não precisa, então, nem tomar dupla antiagregação plaquetária, porque não tem mais haste exposta. Só que alguns pacientes faziam isso de maneira exagerada, faziam uma hiperproliferação da íntima muito exagerada, uma queloide no interior do vaso. E essa queloide ia fazendo que o vaso voltasse a fechar. Então, você não tinha a reestenose pelo mecanismo do recolhimento elástico, mas você tinha a reestenose pelo mecanismo da hiperproliferação neointimal. E aí, aí alguém pensou numa terceira revolução. Vamos desenvolver, então, um stent que ele vai vir embebido com algumas substâncias que a gente usa para tratar câncer. São substâncias que a gente usa para impedir a clivagem da célula, agindo nas fases lá de mitose celular. Então, nós vamos bloquear a fase das mitoses, nós vamos bloquear a replicação celular das células do endotélio. E aí, então, revestiram os stents com drogas antiproliferativas. A primeira a ser usada foi a rapamicina. Hoje a gente tem a rapamicina, também chamada de sirolimus. E hoje a maioria dos stents são recobertos com drogas também da família Limus, everolimus, biolimus. A sirolimus, que é a rapamicina, não é tão usada mais, mas nós usamos vários outros stents com drogas da família Limus, que elas são drogas que vêm embebidas, tem um polímero, tipo um isopor, que vai ajudar a droga a pregar na haste de metal. E aí essa droga fica aqui na haste de metal e o polímero ele é absorvível ao longo dos meses.
Então a droga vai sendo liberada e ao longo dos meses você vai impedindo essa hiperproliferação da íntima. De modo que depois de alguns meses o polímero se desfez e aí o processo de endotelização da haste do stent é suavizado. Se por um lado ele diminui muito a chance de reestenose, por outro nós temos que lembrar que a haste vai ficar exposta por mais tempo, porque ela não vai ser recoberta tão rápido. Então nós vamos ter que dar um tempo de antiagregação plaquetária mais longo para esses pacientes que usam esses stents revestidos com drogas antiproliferativas. O primeiro stent recoberto com droga antiproliferativa, também chamado de stent farmacológico, foi implantado no Brasil em 2001. E o Dr. José Eduardo de Souza liderou a publicação do primeiro estudo que comprovou a eficácia e a segurança dos stents revestidos. Então, o Brasil tem o seu pioneirismo na área da cardiologia intervencionista, tendo sido o primeiro país do mundo que implantou o stent dessa terceira revolução, que são os stents revestidos. Bem, o que a gente faz dentro do estudo hemodinâmico, né, além de cateterizar o coração? Então, o cateterismo, ele envolve, basicamente, você colocar um catéter dentro do coração, dentro do ventrículo. Você pode colocar o catéter na aorta, você pode colocar o catéter dentro da coronária, e com esses catéteres você tem duas possibilidades. Primeiro, você pode avaliar a pressão. Então, esses catéteres, eles têm um furo na ponta, e você pode conectar o rabo dele, não só ao contraste, mas também a um transdutor de pressão invasiva. E esse transdutor, à medida que ele sente as oscilações do pulso lá dentro, que dá na ponta do catéter e é transmitido, ele gera um gráfico para nós, e a gente consegue acompanhar a pressão invasiva do paciente. E isso, em algumas situações, é importante, a gente saber quanto que está a pressão dentro das câmaras, dentro das artérias, quanto que é a diferença da pressão entre o ventrículo e a aorta, numa estenose aórtica, por exemplo, quanto se tem uma diferença entre a pressão que é gerada no ventrículo e a pressão que chega na aorta. Se existir uma diferença, é porque provavelmente tem algum grau de estenose na saída do ventrículo. Então, tudo isso é possível de ser feito dentro desse ambiente, dentro desse exame de cateterismo. Então, o exame não é só injetar contraste. Ele também tem uma parte importante onde a gente pode medir pressão, medir ou aferir as resistências pressóricas dentro das artérias e das veias. A gente pode injetar contraste dentro do ventrículo e avaliar o grau de função da válvula mitral. A gente pode injetar sangue na aorta e ver se o sangue passa através da válvula aórtica para voltar para dentro do ventrículo, e a gente vê se tem algum grau de insuficiência aórtica. A gente pode injetar contraste no ventrículo esquerdo e ver se ele passa para o ventrículo direito, se tem uma CIV. A gente pode medir a pressão que tem dentro do ventrículo direito e dentro da artéria pulmonar, para ver se o indivíduo tem hipertensão pulmonar. A gente pode fazer inferências de quanto que estaria o débito cardíaco. Tem várias maneiras da gente fazer isso, nós não vamos entrar nesses detalhes hoje. Só para vocês saberem que além da gente fazer o registro angiográfico de como que tá as artérias, as veias, se tem estenoses, nós também temos outros dados muito importantes que a gente tira desse exame, que são relacionados ao estudo da pressão dentro das cavidades e dentro das artérias. Vocês estão me ouvindo? Sim, senhor. Sim, João Lucas. Teve um evento que nós fizemos no ano passado, e aí a gente estava lá num evento organizado pela Liga e estava falando, sei lá, para 200 pessoas, e eu estou falando, e tem gente me ligando, e eu falando assim, nossa, gente, deve ter alguém morrendo, né, porque o povo está me ligando aqui, eu não posso atender, estou dando aula, aí passava 30 segundos, alguém me ligava de novo, e foi umas 10 ligações, e era a Daniele,
e eu não aparecia a Dani aqui, aparecia só o número dela, e outras pessoas, o Gabriel, me falando que eu tinha caído, que eu não estava mais presente. Eu fiquei 15 minutos dando aula para mim mesmo, né? Nossa, foi triste. Trauma. De vez em quando eu vou parar e perguntar se vocês estão me ouvindo aqui. Lembrar que é um exame que tem uma certa agressividade, né? Você tem que entrar dentro da artéria, entrar dentro da veia. Como é um exame feito por punção, a gente vai puncionar uma artéria femoral, que é desse calibre aqui, ó. Vocês estão me vendo também ou não? Sim. Eu não estou me vendo. Então, vocês vão puncionar uma artéria femoral, que é desse calibre aqui, e nós vamos colocar um catéter que é do calibre de um canudo dentro dessa artéria. Nós vamos fazer um furo dentro da artéria. E aí, depois que você acaba o exame, você tira o catéter e o furo fica lá. O que a gente faz? A gente comprime por cima da pele, e aí você vê, tem a pele, tem a gordura debaixo da pele e tem a artéria furada aqui. Então a gente vai tentar fazer uma compressão aqui para parar de sangrar. Mas os homens e as mulheres também que já se rasparam, sabem que quando você se corta um pouquinho e faz um furinho desse tamanhozinho na pele, às vezes não para de sangrar. Tem que ficar comprimindo forte, senão vai ficar sangrando. Imagina você pegar a artéria femoral e faz um furo desse aqui e fica comprimindo mais ou menos. Esse furo pode ficar aberto e ficar sangrando, 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 sangrando aqui, infiltrando o subcutâneo e fazer grandes hematomas. Então, o sangramento é uma das complicações mais chatas que a gente tem no exame. Outras complicações, às vezes na hora que você vai injetar o contraste lá, o catéter está aqui, ó, encostando no endotélio do vaso. Se você injetar com muita força, faz um tiro aqui, né? Um tiro de contraste. E esse tiro, essa injeção forte que você fez, pode sair rasgando o endotélio. E aí você faz um hematoma aqui na parede do vaso, pode até secar o vaso e ele ocluir. Então, você pode, por exemplo, ter uma complicação de uma dissecção da coronária durante o procedimento. Na hora que você vai subindo o catéter aqui pelas artérias, aqui, se for pelo braço, você pode ir encostando aqui, ó, na subclávia, você pode entrar aqui e cutucar o ósseo da vertebral, cutucar o ósseo da carótida, cutuca uma placa de ateroma aqui na aorta, e esse ateroma solta, desprende e vai parar lá na cabeça, vai parar no rim. Então você pode ter um quadro de embolia também e ter um AVC relacionado ao cateterismo. Então as complicações que a gente mais teme são uma dissecção coronária levando a um infarto, uma perfuração da coronária, um AVC, mas a complicação mais comum são os hematomas. E às vezes são hematomas importantes, retoperitoneais, que podem inclusive levar ao óbito. É claro que geralmente, né, a chance de um indivíduo vir de casa, fazer um cateterismo com um indivíduo experiente, que faz com cuidado, com calma, e ter uma complicação grave, hoje em dia é muito pequena, menor que 1%. A maioria das vezes é um hematoma autolimitado que depois de uma semana ele limpou. Agora, quanto mais grave o paciente diabético, renal crônico, com coagulopatia, muito obeso, onde o espaço da artéria até a pele que foi puncionada é dessa altura aqui, para você comprimir lá e parar de sangrar é mais difícil, né? Pacientes muito frágeis, com artérias muito calcificadas, a chance de complicações vai aumentando. Se você pega o paciente num cenário muito agudo, que está morrendo lá com infarto anterior, com choque cardiogênico, você tem que fazer as coisas muito rápido, né? O paciente está muito hipotenso, taquicárdico, saturando mal, tudo isso aumenta a chance de complicação. Mas o risco do procedimento num paciente que vem de casa, ele é quase que zero, é muito pequeno. Claro que quando você vai fazer a angioplastia, já aumenta, porque você vai introduzir material lá dentro da coronária, expandir prótese de metal lá dentro, pode evoluir com alguma complicação. Mas também é raro. A maioria das complicações estão associadas a pacientes moribundos, com insuficiência cardíaca avançada, que tem alteração do RNI ou coagulopatia, que tem mais que 80 anos, enfim.
Então, existe um risco do cateterismo, mas o risco de morte, segundo esse levantamento aqui no Lancet de 2003, o risco de morte é 1 a cada 1000 pacientes que faz, né? Existem as reações alérgicas também a contraste, mas que também têm diminuído. As complicações vasculares mais graves, como a formação de fístulas, de pseudaneurismo. Perfuração de coronária ou de câmara cardíaca também é rara, né? Então tem uma série de complicações aí. Segundo esse levantamento aqui, a chance de complicações maiores era de 1,7%. Tem várias coisas que a gente pode fazer, né? E lembrar que a gente pode tanto fazer um exame diagnóstico, medindo a pressão, gradiente, resistência, determinar obstruções, como nós também podemos fazer tratamentos, né? Então a gente pode rasgar uma CIA, quando você tem uma CIA muito pequena e num recém-nascido precisa trocar mais sangue entre o átrio direito e o átrio esquerdo, porque ele nasceu, por exemplo, com uma atresia pulmonar e o sangue não está chegando no pulmão. Então, como é que você vai fazer para o sangue chegar no pulmão, né? Você tem que criar um caminho artificial, você tem que manter o PCA aberto e tem que fazer o sangue não passar pelo ventrículo direito, né? Então, você, por exemplo, pode ampliar a CIA para o sangue passar mais fácil do átrio direito para o átrio esquerdo e depois você dá remédio para manter o PCA aberto para o sangue chegar lá no pulmão. Então, alguns procedimentos, por exemplo, você faz para rasgar o septo interatrial de uma criança. Esse procedimento chama septoplastia de Hashkin. Você usa um balão de Hashkin para fazer um rasgo ali na comunicação interatrial do paciente. Você pode também, por outro lado, ocluir as CIAs de crianças ou especialmente adultos que têm a passagem do sangue que não deveria estar acontecendo do átrio esquerdo para o átrio direito, tanto numa CIA quanto numa CIV. Você pode colocar dispositivos lá para ocluir a CIA, o CIV, o PCA. Você pode também corrigir valvulopatias. Você pode tanto colocar próteses na válvula aórtica para abrir a válvula, quanto colocar clips na válvula mitral para fechar o grau de regurgitação da válvula mitral. Então isso aqui é como que a gente vê lá no monitor as diferentes curvas de pressão. Então a gente sabe, só olhando aqui, ó, onde que o catéter está. Se ele está no átrio direito, se ele caiu para o ventrículo direito, se ele transpôs a artéria pulmonar e foi para a válvula pulmonar e foi lá para a artéria pulmonar. Você pode insuflar o catéter com um balãozinho, os catéteres que a gente chama de Swan-Ganz, e esse catéter ele vai lá no final da artéria pulmonar. E aí ele obstrui a artéria pulmonar totalmente. E você passa a enxergar a ponta do catéter, a pressão não mais da artéria pulmonar. Mas você pode, quando você coloca ele lá no extremo da artéria pulmonar, você passa a enxergar a pressão da veia pulmonar, também chamada de pressão capilar pulmonar. Isso pode ser feito até na UTI, sem escopia. Você pode fazer isso aqui às cegas. Você punciona aqui a veia jugular ou punciona uma veia subclávia e vai empurrando esse catéter e vai observando qual que é a curva que o catéter está te dando. E aí você vai vendo se o catéter está chegando lá na artéria pulmonar e se ele está capilarizando o capilar pulmonar. Esse catéter de Swan-Ganz, ele é utilizado para você ter na sua mão, na mesma hora, a pressão de átrio direito e uma pressão do capilar pulmonar que traduz a pressão do átrio esquerdo. Então, em algumas situações, esse catéter de Swan-Ganz ele é muito utilizado na UTI. Nada mais é do que um catéter que você vai capilarizar, vai conseguir avaliar quanto que está a capilarização pulmonar, quanto que está a pressão do capilar pulmonar, que traduz para nós qual que é a pressão do átrio esquerdo. Então, por exemplo, você quer saber se esse paciente precisa de mais volume ou não. Você vai ter na sua mão o dado do quanto que está a pressão no átrio direito e quanto que está a pressão no átrio esquerdo, para saber se cabe mais volume no paciente ou não. Então, esse catéter é muito utilizado nesses cenários e muitas vezes a gente implanta ele sob escopia direta lá na hemodinâmica.
Isso aqui eu vou passar, mas as curvas têm, né? A gente tem que aprender isso aqui quando vai fazer prova de título de residência de cardiologia. O que significa cada uma dessas curvas aqui? O que significa a curva A, a curva C, o descenso X, o descenso Y? Mas isso aqui não vem ao caso hoje. O que mais que eu queria falar para vocês? Isso que eu vou passar que é uma parte meio chata, de curva de pressão. Mas, uma coisa que é legal das curvas de pressão é o seguinte, pra vocês terem ideia do por que a gente faz as pressões, né? Qual que é a utilidade? Por exemplo, você está com um catéter lá no ventrículo esquerdo, você já conseguiu transpor a válvula, depois você puxa o catéter do ventrículo esquerdo para a aorta. Na maioria das vezes, não é para ter esse gradiente aqui, ó, de pressão. A pressão que é gerada lá dentro do ventrículo, ela tem que ser transmitida para a aorta. Se existe esse gradiente de pressão, é porque tem alguma coisa atrapalhando a pressão do ventrículo esquerdo até a aorta. Na maioria das vezes, duas coisas levam a isso. Uma miocardiopatia hipertrófica, que você tem uma diferença da pressão, só que aí, dentro do ventrículo, você já ia ver que mudou a pressão dentro do ventrículo. A pressão da aorta, a diástole, é muito diferente. Então, como só mudou na hora que passou para a aorta, é porque provavelmente o problema está na altura da válvula aórtica. Então, aqui, provavelmente, nós temos estenose da válvula aórtica, levando a esse gradiente entre o ventrículo esquerdo e a aorta. Dependendo de qual que é a diferença desse gradiente, você fala se a estenose é leve, moderada ou importante. Então, esse é um exemplo que a gente tem para avaliar, por exemplo, valvulopatia dentro do laboratório de hemodinâmica. Da mesma forma, quando a gente vê uma pressão muito divergente, a gente suspeita a possibilidade do paciente ter uma insuficiência da válvula aórtica. Aí a gente tem que injetar na aorta e ver se o sangue vai refluir para dentro do ventrículo durante a filmagem, para falar que tem. Aqui, o paciente capilarizou, ele entrou com o catéter pelo lado direito, entrou lá no capilar pulmonar e está vendo a pressão do ventrículo esquerdo. Teoricamente, não é para ter uma diferença de pressão entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo. Se existe um gradiente de pressão entre a pressão capilar pulmonar e a pressão de VE, na diástole, é porque tem uma estenose da válvula mitral. Então, também dependendo do grau de diferença que tem na diástole entre a capilar pulmonar e a pressão de VE, você vai ter mais ou menos estenose da válvula mitral. Débito cardíaco tem algumas maneiras de ver o débito cardíaco também, nós não vamos passar, hoje é uma parte muito teórica, acho que não é a finalidade nossa aqui. O cateterismo cardíaco pode ser indicado para qualquer idade, desde um bebê recém-nascido, para a gente avaliar problemas congênitos, até pacientes adultos, idosos, que tenham suspeita principalmente de coronariopatia e valvulopatia. É mais realizado, então, depois dos 50 anos. Geralmente, quando nós vamos fazer o cateterismo, nós temos que orientar o paciente. O que é o exame, como que ele é feito, tentar tranquilizar que a chance de complicação é baixa. A maioria dos remédios em uso não precisam ser suspensas. Algumas, principalmente aqueles que interferem com a glicose, é bom suspender, porque o paciente tem que ficar ali pelo menos umas 4, 6 horas de jejum antes. Então, se ele tomar insulina e ficar de jejum, pode ser perigoso fazer uma hipoglicemia. Assim como os anticoagulantes devem ser suspensos, não os antiagregantes, AS e clopidogrel. Os anticoagulantes, que impedem a formação de fibrina, esses devem ser suspensos para diminuir a chance de sangramento importante. O paciente deve fazer uma boa hidratação no dia antes. Pacientes que tenham potencial de fazer nefropatia por contraste devem ser hidratados durante o procedimento para evitar a agressão do contraste ao rim. Alguns pacientes vão precisar de antialérgicos, como corticoide, aqueles que têm história comprovada de alergia a contraste, e evitar de usar outras drogas nefrotóxicas, como os anti-inflamatórios, por exemplo, no período pré e pós-cateterismo.
E, logicamente, é bom você... Ixi, o que é isso? Vê latino assim, acha que é uma lioa, né? Credo, hein, Jéssica? Quem vê latino assim, acha que é um tigre. É uma cachorrinha desse tamanhozinho aqui. E alguns exames a gente precisa fazer, né, para verificar se você não está com uma anemia, se não está com infecção, como é que está a creatinina, como é que está o coagulograma. Alguns exames são importantes serem checados para a gente tentar diminuir o risco do paciente ter uma complicação. Alguns pacientes podem ter contraindicação de fazer, né? As principais contraindicações são quando esses exames aqui estão alterados. Então, o paciente que tem uma anemia muito importante, por mais que a gente seja cuidadoso, às vezes o paciente fazendo o cateterismo, ele acaba perdendo sangue, né? Principalmente se for fazer uma angioplastia, perde às vezes meio ponto de hemoglobina, 1 ponto. Então, se ele já tiver uma anemia, isso pode ser muito para ele. Infecção pós-cateterismo é muito rara, mas se o paciente tiver com uma infecção, o catéter cutucando a válvula pode levar uma microlesão na válvula e aumentar a chance de ter uma endocardite. O paciente está num quadro de insuficiência renal, qualquer agressão que você faça ao rim com contraste pode levar ele à diálise. O paciente que tiver com uma alteração do coagulograma pode fazer sangramentos mais graves. Então, a maioria das complicações e das contraindicações tem a ver com a presença desses exames alterados. Qual que é o preparo que a gente faz? O jejum, que eu já falei, a hidratação, quanto mais hidratado o paciente estiver, melhor. Limpar bem a pele antes de ir para o exame. Lembrar que em sala vai ser feito uma asepsia e antisepsia. Em alguns pacientes muito ansiosos, a gente precisa fazer uma sedaçãozinha leve, deixar ele mais sonolento para evitar. O outro dia, semana passada, eu fui fazer um exame, cheguei lá para fazer um cateterismo, e enquanto o paciente estava sendo preparado, eles me chamaram, doutor, o paciente teve uma parada. Entrei lá, o paciente estava em assistolia. Aí, nossa senhora, vamos lá, massagem, adrenalina, atropina, vamos entubar, não vamos. Na hora que eu estava pensando em entubar, ele recuperou a consciência. Quando eu entrei na sala, ele estava assim, assistolia. E aí a gente fez um ciclo lá de 2 minutos, ele recuperou. E aí fui conversar com ele, não, eu já tive esses apagões algumas vezes na vida. Ah, quando? Não, quando eu vou tirar sangue, ou quando eu vou tomar injeção. Então o paciente teve uma baita reação vagal. Alguém estava tentando pegar uma veia dele, enquanto eles estavam fazendo asepsia, antisepsia, e a dor da agulha, ele viu a agulha e apagou, fez uma assistolia lá. Então, alguns pacientes ficam tão ansiosos que às vezes você dá uma sedação nele, para ele dar uma relaxada, melhor. Mas a maioria dos pacientes a gente faz com ele acordado, faz só uma anestesia local. Quanto tempo que dura? Variável. Tem cateterismo que a gente faz em menos de 10 minutos. Desde punção da artéria até você tirar o catéter e fazer o curativo, dá menos de 10 minutos. Mas tem alguns pacientes complexos que tem muita tortuosidade até você chegar lá no coração, tem a aorta muito calcificada, dilatada, você não consegue chegar bem com o catéter dentro das coronárias. Alguns exames às vezes demoram 1 hora, 1h30. Quanto mais tempo de exame, mais tempo de raio-x, mais contraste, mais desgaste do paciente e da equipe, então maior a chance de complicações também, né? As vias de acesso, geralmente, a gente faz ou pela radial, ou pela punção da artéria femoral, ou quando precisa de pegar uma veia, ou a gente punciona uma veia femoral, ou disseca uma veia braquial. Tem que conhecer a anatomia. Infelizmente, é muito próximo à artéria do nervo e da veia. Então, principalmente nos obesos, tem muita camada aqui entre a pele e chegar nesse tríade aqui, muitas vezes você erra e a agulha esbarra aqui, o paciente sente um choque lá no pé. Ou muitas vezes você punciona aqui e vê um sangue escuro saindo, opa, puncionei a veia. Então, você tem que estabelecer aonde que está o ligamento inguinal e mais ou menos nessa altura aqui, logo antes de fazer essa bifurcação aqui, você punciona. Quanto mais alto você funciona, maior a chance de fazer hematomas extensos, principalmente reto peritoneal.
Quanto mais baixo você punciona, maior a chance de você pegar esses ramos aqui e fazer uma perfuração desses ramos ou fazer um pseudoneurisma. A punção radial, então, ela é mais recomendada. Por quê? Depois que você termina, é mais fácil você fazer essa compressão aqui para parar de sangrar. Porque você vai comprimir pouco subcutâneo, você vai comprimir a artéria diretamente contra o osso do rádio. Então, a chance de fazer hematomas grandes é muito pequena quando você faz por radial, né? E aí você punciona, coloca um introdutor lá dentro e vai injetar o contraste através do catéter. Esse é o introdutor que vai ficar lá no interior da artéria e você vai passar os catéteres por dentro do introdutor para poder chegar lá no coração. E aí você vai empurrando o catéter por dentro do introdutor e o catéter vai subindo até chegar lá na artéria do coração. Mais ou menos é isso que a gente faz. Punciona a artéria, e a artéria puncionou todo o subcutâneo e a pele aqui, né? Você vai vir então e vai introduzir o catéter e subir ele lá até chegar lá na aorta e achar o orifício, né? Lá na aorta tem uns orifícios aqui da onde saem os ossos das coronárias. Você acha esses ossos das coronárias, como o Dr. Rodrigo mostrou, injeta contraste por dentro do catéter. O catéter mistura com sangue e contrasta o interior do vaso sanguíneo. E aí você vai ver onde que tem as obstruções importantes, como aqui uma descendente anterior. Você não vê a placa de gordura, mas você imagina que tem uma placa de ateroma aqui, ó. Porque o vaso deveria ser desse calibre. Por que que aqui ele está tão estreito? Por que que ele não está desse calibre aqui? Porque aqui provavelmente tem uma placa de ateroma aqui, ó. Que então o contorno da artéria deveria ser aqui. Da mesma forma que desse lado, o contorno da artéria deveria ser aqui. Então todo esse branco que a gente está vendo aí, que não está contrastando o interior, está sendo ocupado ou por placa de ateroma ou por coágulo. Então, basicamente é isso que a gente faz. E a gente pode filmar o coração de diversos ângulos. A gente pode fazer várias incidências. A gente faz uma incidência, por exemplo, oblíqua anterior direita, oblíqua anterior esquerda, uma PA caudal, uma PA convencional. São várias incidências. Uma oblíqua anterior esquerda cranial, uma oblíqua anterior esquerda caudal. Então você vai vendo o coração de diversos ângulos diferentes. Aqui é a coronária direita, por exemplo, vista em oblíqua anterior direita, e depois a mesma artéria vista em oblíqua anterior esquerda. É importante você fazer essa, aqui é uma PA cranial, para ver a mesma coronária direita. Olha como se eu tivesse feito essa aqui, eu tenho dúvida aqui, ó, na origem do descendente posterior e do ventricular posterior. Será que tem lesão aqui? Não tem, porque a artéria ficou dobrada aqui, ó. E eu peguei ela aqui assim, eu não peguei ela de lado. Então eu faço outra incidência para ver a bifurcação desses vasos e para estudar se aqui na origem deles tem lesão. Da mesma forma, a coronária esquerda. A gente faz diversas projeções diferentes para ver as mesmas artérias. Nessa projeção, eu não consigo definir muito bem se tem lesão aqui entre a DA e o diagonal, na bifurcação. Aí eu faço uma outra incidência, eu já defino melhor. E vejo que tem uma microlesão aqui, ó, uma estenose discreta na origem do ramo diagonal. Compara esse calibre aqui com esse calibre. Tem um certo aperto aqui, é uma estenose que não é importante, igual aquele outro caso que eu mostrei, mas tem uma estenose discreta. E assim a gente faz várias incidências. Esse aqui é um exemplo de uma ventriculografia. O catéter veio pela aorta, entrou dentro do ventrículo, e nós estamos injetando o contraste pelo catéter lá dentro do ventrículo. Olha como é que o sangue eu não consigo ver, mas quando eu jogo o contraste mistura com sangue, aí eu consigo enxergar. E aí eu vejo que a parede anterior do coração não está batendo, ó. Apesar da parede inferior aqui estar batendo bem, ó, a parede anterior e o ápice não estão batendo. Então aconteceu alguma coisa que a parede anterior e o ápice do coração pararam, não estão batendo mais. Deve ter alguma coisa errada, provavelmente com a irrigação desse ventrículo. Quando eu vejo a coronária direita, eu vejo tortuosidade, sem estenoses importantes.
Mas quando eu vejo a descendente, a circunflexa, eu vejo tortuosidade sem estenoses, mas quando eu vejo a descendente anterior, eu vejo uma baita lesão aqui no início da descendente anterior. Então, olha como é que tem uma obstrução importantíssima. Ah, mas nessa projeção eu não consegui ver direito. Ah, nessa projeção eu já estou vendo um pouquinho melhor. Estou vendo que lá no início da coronária descendente anterior, realmente, tem uma obstrução suboclusiva, ó. Dá para ver aqui uma hemácia empurrando a outra, olha aqui, ó, uma hemácia empurrando a outra até passar. Não sei se vocês conseguiram ver. Quem não viu, é porque não está treinado ainda para ver. Um dia vocês vão ver essas hemácias. E aí, é assim que a gente faz o procedimento, então, faz várias incidências, e depois a gente pode fazer um procedimento para dilatar aquilo ali, né? Para finalizar, vou só citar para vocês vários outros procedimentos que podem ser feitos, né? Dentro do laboratório. Da mesma forma que a gente faz exames para estudar o coração, as dilatações das válvulas, da aorta, da pulmonar, a gente pode fazer também tratamentos, como angioplastias, que nós podemos ver outro dia, hoje não vai dar tempo de ver, as angioplastias coronárias, os implantes percutâneos da válvula aórtica, os implantes do mitral clip. Podemos fazer também implantes de marca-passo e desfibriladores, aí é outro especialista, é o marca-passista que faz isso, mas dentro da unidade hemodinâmica. Podemos fazer estudos eletrofisiológicos, onde a gente coloca catéteres dentro das cavidades cardíacas para fazer eletros lá de dentro do coração. São eletros mais precisos para tentar estudar a origem das arritmias e até fazer aplicação de radiofrequência para tentar queimar o endocárdio e queimar os focos de arritmias. Então, outro tipo de procedimento que a gente faz dentro do laboratório, apesar de ser uma outra subespecialidade. Tem vários procedimentos cardíacos que são feitos, que podem ser feitos, como as oclusões, né, de CIA, CIV, a septostomia de Hashkin, que eu já falei para vocês, e tem procedimentos extracardíacos. Da mesma forma que a gente injeta contraste nas coronárias, a gente pode injetar na artéria braquial, na artéria femoral, na artéria renal, na artéria carótida, e procurar ver se esses vasos têm estenoses. Podemos fazer isso nas veias, e podemos fazer também tratamentos. Nós podemos colocar próteses para dilatar a carótida, para dilatar a renal, para dilatar a femoral. Nós podemos colocar micromolas e ocluir aneurismas cerebrais. Nós podemos achar a irrigação de um tumor hepático, injetar quimioterápico ou mesmo substâncias esclerosantes para queimar aquele vaso que nutre o tumor. Paciente que está com um problema de drenagem biliar, que a bile não cai lá no ducto hepático, você pode enfiar um catéter transpercutâneo lá no fígado e fazer a bile sair aqui para fora, faz uma derivação hepatocutânea. Todos esses procedimentos são feitos dentro de um cenário de uma unidade de hemodinâmica. Combinado? Aqui para terminar, acho que eu trouxe aquele paciente, né, que tinha aquela lesão suboclusiva na DA proximal, e depois de colocar um stent lá dentro do vaso, você tem uma recanalização do vaso e uma ampliação importante da abertura do lumen interno do vaso. Aqui é outra incidência, como que estava muito apertado, uma hemácia empurrando a outra. Aqui, então, isso filmado, né? E aí, depois que a gente coloca o stent, esse é um stent, né, que a gente implanta dentro da coronária, através da insuflação do balão, você tem uma recanalização, uma abertura bem satisfatória do interior do vaso sanguíneo. Beleza?